Olá e sejam bem-vindos às conversas com os finalistas portugueses na edição deste ano dos Havant Awards, que vão ser entregues a 26 de março em Cannes. O evento de hoje, ou de agora, é o Portugal Deloitte Christmas Party 2025, organizado pela Emotion para a Deloitte Portugal, que é finalista na categoria Internal Communication. Mas, antes de apresentar os meus convidados, vamos ver um vídeo deste evento. Welcome to Deloitte's Magical Library, where another chapter was written. Olá, muito boa noite. Estou aqui na biblioteca mais famosa. A biblioteca mágica da Deloitte. Tão bonito, tanta história, tantas possibilidades. Vai ser fantástico. Para conversar comigo, eu tenho então a Filipa Ferreira da Silva, da Emotion, e o Gonçalo Oliveira, diretor de Marketing, Comunicação e Marca na Deloitte Portugal. Obrigado aos dois por terem aceitado o nosso convite. Gonçalo, como é que podemos descrever este evento, para começar? Então, este evento, na verdade, acaba por ser um evento muito especial para nós e um momento marcante do nosso ano, porque, na verdade, é um evento um bocadinho de final de ano e de Natal e de celebração. É um momento único um bocadinho para a nossa organização. Nós temos em Portugal cerca de 5.300 pessoas estão espalhadas de norte a sul e por questões de ordem prática e questões logísticas é impossível ter estas pessoas reunidas com frequência. Na verdade, desde as pessoas do nosso escritório de Faro até às pessoas que estão na outra ponta do país, no escritório de Braga, nós temos 10 escritórios espalhados ao longo do país e, de facto, as hipóteses que temos de estar no dia a dia todos juntos e, de facto, estar em comunidade enquanto equipa são naturalmente reduzidas. Mais de 5.000 pessoas é um desafio. E este momento, de facto, quer seja pelo simbolismo de junção destas pessoas todas, quer seja até pelo momento do ano em que acontece, acaba por ser um evento muito especial. Adicionalmente, este ano havia aqui também mais algumas características que marcavam este evento, era o primeiro grande evento onde as mais de 500 pessoas, novas contratações que tínhamos contratado em setembro, estavam juntas depois do que foi a sua entrada, porque cada uma dirigiu-se ao seu projeto, às suas equipas, e deixaram de ter essa conexão diária. E para além disso também marcava a integração da operação da Deloitte Legal com o Hotels, em que no fundo contámos com mais de 200 novas pessoas também, que na verdade foi um primeiro welcome para elas. E por isso mesmo, para além de tudo o que costumamos ter nestas festas, quisemos que este fosse um evento especialmente marcante, porque era um momento de união e de celebração de todos aqueles que já estão connosco há muito tempo, mas era também um primeiro welcome para todas estas novas entradas, estas mais de 700 pessoas, umas que entraram em setembro e outras estavam a entrar neste precisamente no final do ano. Filipa, qual é que foi o briefing que receberam e depois que caminhos é que tentaram explorar para responder justamente a esse briefing? Olha, Rui, bom, antes de mais, obrigada pelo convite, mais uma vez. O briefing da Deloitte foi muito claro e muito direto, apesar de muito desafiante. E era precisamente um bocadinho isto que o Gonçalo disse, era criar um evento de Natal, portanto, onde a temática de Natal tem de estar presente, portanto, não, estamos a viver aquela época, o espírito natalício tem de lá estar, mas tem de ter um conceito novo e diferente de tudo aquilo que já foi feito nos anos anteriores. E essa questão também do histórico pesa muito, porque os eventos de Natal na Deloitte são
é um momento muito esperado durante o ano todo. Um, e têm sido sempre eventos incríveis, portanto a fasquia vai sendo elevada. Portanto, era criar um momento, um evento completamente muito imersivo e agregador, e que surpreendesse estes convidados, que são muito difíceis de ser surpreendidos. Claro, Eu acho. imagino. É possível dar um ou dois exemplos de como é que isso se concretizou na prática? Olha, eu acho que ao longo desta nossa conversa eu vou falar muitas vezes de conceito e de narrativa. Acho que me vou repetir um bocadinho aí, porque eu acho que é através de um conceito, começa tudo aí, através de um conceito muito forte que nós chegamos lá. Porque precisamos, e é um evento que vive muito dessa narrativa, que é contada desde antes até do evento começar, portanto, logo no pré-evento, começamos a lançar as primeiras sementes, até ao momento de chegada ao evento e, enfim, em toda a jornada. Portanto, eu diria que a criação do conceito é fundamental e é aquilo que nos ajuda a chegar lá, a atingir estes objetivos todos que a Deloitte nos lançou. Eu acho que sim. Ok. Gonçalo, o que é que este evento teve de especial que justificou a chegada a uma shortlist, serem finalistas nos prémios internacionais? Yeah. Ainda por cima com experiência de júri também, portanto, Verdade. imagino que seja interessante fazer esse exercício. É. Não, é sempre interessante e se calhar depois vou repetir aqui uma outra mensagem que a Filipe passou, mas acho que são mensagens importantes que é, há sempre um desafio quando se fala de um evento que é uma festa de Natal, que na verdade acabamos por, de forma recorrente todos os anos fazê-lo, é sempre difícil criar inovação e disrupção face ao que fizemos. E acho que este, não querendo colar agora muito e dar muito tarde sobre o briefing, mas de facto era um dos desafios que tinha sido lançado aqui à Emotion e eu acho que foi muito bem concretizado. E de facto acho que também por esse vertente disruptiva e capacidade de inovar e de fazer diferente numa coisa que na verdade é mais um evento anual no novo ano, foi muito bem conseguido. Eu aqui o que sentia, há duas coisas que eu gostaria de destacar como sinal dessa inovação ou dessa interpretação um bocadinho diferente. E é, primeiro que tudo, eu acho de facto, e voltando a falar do tema da narrativa, houve de facto uma história que foi contada e foi uma história que foi possível de contar nos vários momentos e nos vários passos do evento. A pessoa de repente mal punha o pé dentro do evento, que nem sempre é fácil, a pessoa era como transportada para um espaço, para uma dimensão, para um tempo diferente, em que de facto tinha havido um antes e depois. Eu deixei toda a minha vida e problemas e desse trabalho à porta, e no momento em que entro, de facto sou transformado para um mundo imaginário completamente diferente, e a partir daí não pararam de contar e mostrar essa narrativa e esse mundo diferente. E acho que isso é, no dia a dia em que vivemos, em que é tão difícil às vezes de desconectar e de ser transportados para outro espaço, de facto, em que possamos estar apenas presentes, acho que conseguimos fazer desde o momento zero. Depois, o outro ponto que gostava de destacar foi, de facto, a capacidade que tivemos, trabalhando de forma colaborativa, em conseguir dar resposta aos diferentes targets que nós, enquanto organização, temos, porque, na verdade, temos toda uma camada jovem de pessoas com 20 e poucos anos, com experiências, com expectativas, com uma determinada cultura, e depois temos pessoas, naturalmente, de todas as faixas etárias. E muitas vezes, num evento como este, não é fácil responder. Como é que eu de repente garanto que eu não estou só a dirigir o que vou montar só para um destes públicos e estou de facto a endereçar? E eu acho que conseguimos ter a combinação entre o respeito pela tradição e pela cultura com toques de inovação que de alguma forma combinaram aqui e criaram um bom mix em que cada um destes públicos conseguiram ver as suas expectativas e gostos e vontades endereçadas. Isso é muito interessante porque, de facto, os nossos públicos estão cada vez mais multiculturais, têm várias gerações presentes. Filipa, da perspectiva da agência, como é, lá está, tentar encontrar momentos para todos esses públicos diferentes dentro daquilo que pode parecer um único público? Esse é um dos grandes desafios, e foi um dos grandes desafios neste caso. E como o Gonçalo disse, e nomeadamente aqui no que diz respeito às idades, há um range grande de idades na Deloitte, e obviamente todos eles fazem parte desta empresa e, portanto, têm um ADN comum, claro.
mas é difícil, é diferente chegares a uma pessoa de 25 anos eh, comparativamente com chegares a uma pessoa de 55, não é? Da forma como eles vivem o evento é muito diferente. E esse foi um dos desafios. Nomeadamente, lá está, nós tivemos 7 horas ininterruptas de espetáculo em palco. E, portanto, como é que durante tanto tempo tu consegues agradar a todos? Esse realmente foi um dos desafios, mas o conceito que nós fechámos foi. Eu sou suspeita para falar sobre isso, suspeita para falar sobre este evento. Tenho uma ligação emocional enorme com ele, mas acho que este conceito que criámos permite-nos isso, porque naquela biblioteca mágica há espaço para todas as histórias e foi isso um bocadinho que nós mostramos. Desde o primeiro momento em palco, que foi uma peça de teatro ao vivo, cujas histórias não foram escolhidas por acaso, estavam ligadas aqui com o dia a dia da Deloitte, com os desafios que eles encontram todos os dias nos projetos que abraçam. Até um DJ digital, 100% digital, que foi criado de raiz para um momento super wow no evento. Portanto, esse foi sem dúvida um dos desafios, que era perceber como é que todos se sentiam revistos e que se sentiam parte desta narrativa. Gonçalo, voltando aqui até à experiência como júri, há uma pergunta que os júris gostam muito de colocar, que é: que tipo de retorno é que aquele investimento teve num determinado evento? Olhando para as características deste evento em concreto, qual é o tipo de retorno que a Deloitte espera? Eu acho que é sempre, quando são eventos, é sempre um desafio, de facto, depois depende da natureza dos eventos, naturalmente, mas quantificar esse retorno. No nosso caso em concreto, a minha resposta acho que é muito clara, que é, ao contrário, se calhar, de outras empresas, a Deloitte é uma empresa prestadora de serviços em que tem, de facto, o seu grande ativo, ou o único ativo verdadeiro, são as pessoas. É o seu talento, é a nossa cultura, é o nosso sentido de comunidade, é, de facto, garantir que as pessoas têm a melhor das experiências possível enquanto colaboradores desta grande organização. Como é lógico, isto reflete enquanto experiência no que é o dia-a-dia de trabalho de cada um de nós, mas não nos podemos esquecer que há momentos do ano e momentos da história muito marcantes que são completamente chave para nós conseguirmos garantir, de facto, este tal bem-estar, a criação de cultura, a promoção do sentido de pertença. E se eu olhar para o meu calendário, de facto, eventos como este, pela natureza que têm, pela natureza também do investimento que é feito, pelo tempo que é dedicado, são de facto momentos únicos do tempo, de facto, e momentos de excelência para promover isto. E na verdade, o melhor indicador que eu tenho aqui é o grau de satisfação das pessoas, os milhares de pessoas que estiveram nesta festa, neste momento, que na verdade é uma festa, mas também é um momento de união, e de facto perceber a qualidade desse feedback, o envolvimento das pessoas, a satisfação dessas pessoas, é de facto a melhor métrica possível que eu tenho. E de alguma forma acreditar que num dia em específico do ano, eu de facto acabo por, ao garantir a satisfação e envolvimento das minhas pessoas, nesse dia acabo também por promover o seu bem-estar e a sua experiência enquanto colaboradores, enquanto elementos que compõem esta organização e este corpo vivo que é a Deloitte. Filipa, na verdade, esta pergunta é válida para os dois. Houve algum momento em que sentiram: ok, realmente era mesmo isto e vamos conseguir entregar aquilo que tínhamos imaginado? Sim, olha, queres que posso? Primeiras senhoras. Olha, eu senti isso várias vezes, confesso. Senti várias vezes que o evento ia resultar, que ia ser incrível. Eu acho que posso destacar 2 momentos. O primeiro e o que talvez tenha sido mais emocional. O primeiro eu acho que foi quando chegámos ao conceito. Quando definimos o conceito, foi sem dúvida difícil, foi o processo mais difícil e mais demorado, foi chegar ao conceito. Quando o conceito ficou fechado, eu acho que o evento correu em segundos da minha cabeça, do início ao fim. E eu, indo esses segundos, eu pensei: este evento vai ser espetacular. E depois, eu acho que há um momento que eu nos eventos gosto sempre muito de ter, que é
observar quando os convidados entram em sala, quando chegam ao evento, olhar para eles, observá-los. E, portanto, quando lembro perfeitamente de ver os primeiros convidados a chegar, claro, fora a equipa inteira dos nossos clientes diretos, não é? O Gonçalo e a sua equipa. Quando os convidados começaram a chegar ao evento, olhar para eles, ouvir o que estavam a dizer, vê-los a tirar os telefones e começar a tirar fotografias a tudo, isso fez-me também pensar: este evento vai ser incrível. Eu acho que são assim. Sim. O meu comentário, na verdade, não tem de ser repetitivo, é um bocadinho em linha e foi. E só voltando um bocadinho com o que estava a partilhar há bocadinho, nós este evento em específico, de facto, tivemos ali um momento em que recebemos um conjunto alargado, um universo grande de pessoas novas. E na verdade, no início do evento, eu estava um bocadinho também como corresponsável pela recepção destas pessoas. Na verdade, o momento em que senti que de facto o evento iria ser um sucesso e do impacto que o evento estava a ter nessas pessoas foi no momento em que levo um destes grupos alargados. Na verdade, era a primeira vez que estava a contactar com a da Deloitte, e quando estava um bocadinho a contar a narrativa do evento, a fazer a introdução da sala, etc., olhar para este grupo e ver a cara das pessoas completamente boquiabertas, no bom sentido, e que uma ou duas me deram a nota de facto, não digas mais, estou sem palavras, foi de facto o momento em que, porque a verdade é, até ouvirmos se calhar da boca dos outros, eu estou um bocadinho biased, estou envolvido no evento, não é? E sei há meses do que se vai passar e do que é a coreografia, a cenografia, a narrativa, etc. E ver de facto o que é a reação, o inesperado, a surpresa, de facto o impacto que estamos a criar nos outros, é de facto, é memorável e é um momento, é um trigger, é um momento-chave em que se percebe de facto isto está a resultar. Isto vai correr bem. Bom, perante essas respostas, eu gostava também de insistir aqui num ponto e perguntar isto. Porque, de facto, já falamos aqui de novas gerações, temos noção de que os hábitos de trabalho, questões como teletrabalho, etc., dificultam talvez esta criação de espírito de equipa, de grupo. Portanto, isto significa que este tipo de momentos, este tipo de eventos ganham outra relevância, ganham outra força. Significa. Numa palavra, significa, não tenho dúvida. É engraçado e essa pergunta eu acho que é super relevante. Nós vemos num tempo, de facto, e até ainda ressaca que foi a pandemia e a transformação brutal em diferentes setores de atividade, no que é o dia-a-dia, os trabalhos, as metodologias, etc. Acho que nós, enquanto sociedade e nós, enquanto organização, estamos todos um bocadinho ainda em processo de transformação, como é lógico. Porventura, se calhar, os modelos que temos hoje não vão ser os modelos daqui a 3, 4 ou 5 anos. E, de facto, há uma transformação profunda do que era, se calhar, o antigo normal, em que, de facto, nós estávamos todos os dias lado a lado, para, de facto, uma vivência completamente diferente. E é importante ter na memória ou perceber que, enquanto, se calhar, uma pessoa que já trabalha há 1, 2, 3, 4 décadas e conheceu outra realidade, nós, por exemplo, dando o exemplo da Deloitte, temos muitas pessoas jovens em que, de facto, a sua vida profissional começou já num contexto completamente remoto, ou pelo menos parcialmente remoto. E, de facto, eu arranjar mecanismos que sirvam para, de facto, unir estas pessoas e transportar estas pessoas do mundo remoto e do mundo digital para o mundo físico é essencial. É desafiante, mas também encerra um conjunto de oportunidades. Para dar um exemplo, nós hoje, na Deloitte, estamos a fazer um conjunto de iniciativas até para a dinamização física dos nossos escritórios, para ter momentos culturais, momentos musicais, momentos de partilha, momentos de união, que provavelmente há 10 anos atrás seria impensável eu convencer alguém a fazer uma coisa destas, porque de facto não havia necessidade, porque as pessoas estavam per si. Quando eu hoje, de repente, tenho uma realidade em que se calhar para tirar as pessoas de casa e trazê-las para o escritório, ou para os meus clientes, já não é direto e de facto tem que haver todo um processo, uma narrativa e um conjunto de elementos. E por isso mesmo, o ter momentos-chave como este evento, em que eu de facto transporto as pessoas do mundo digital, estes eventos não valem só pelo evento em si, valem também por tudo o que é construído à volta e se calhar por o que vai potenciar em cada uma das minhas pessoas, em minha organização, na semana seguinte, no mês seguinte e nos meses seguintes. E cada vez mais, e apesar de ser desafiante, se calhar,
eu desabituei as pessoas a estarem presencialmente e fisicamente, se calhar vou ter que os conduzir, ou vou ter que ser mais indutor, ou vou ter que ter um conjunto de estratégias para garantir que eles estão e estão bem. Vai, por um lado, desafiar o que eu tenho que fazer e a maneira como construo e que narrativa é que eu tenho para o evento, mas também aumenta aí muito a importância destes eventos. E o equilíbrio entre o que é o desafio maior e o que é a maior relevância, eu acho que é a chave para pensarmos o que são, de facto, os eventos e esta indústria e estes momentos, no fundo, são experiências que, se antes valiam só pela experiência em si, hoje valem pela experiência, mas também pelo que oferecem a seguir. E acho que é importante ter este mindset e este construto nas nossas cabeças. Filipe, há alguma coisa a acrescentar? Não, eu acho que o Gonçalo falou muito da realidade da Deloitte em si, não é? Claro. Obviamente vemos numa outra perspectiva, mas claro que, e lá está, não querendo repetir, mas quando desenhamos um evento que sabemos, enfim, para tantas pessoas, para pessoas tão diferentes, mais uma vez, apesar de ter o mesmo ADN, mas que são pessoas tão diferentes, nós temos muita atenção a tudo isso, muita atenção a perceber, porque lá está, o evento é one shot, nós não temos uma segunda oportunidade para criar aquele primeiro impacto de entrada em sala ou para criar a primeira experiência com uma determinada ativação que criamos no evento. E portanto, falando, fazendo a ligação à mesma aqui a questão do conceito, quando nós estamos num pitch, numa apresentação e temos tempo para estar ali ao lado do cliente e explicar-lhes o que é disto ou daquilo, nós no evento não estamos ao lado dos convidados a explicar qual é o racional que está por trás daquela dinâmica ou daquele espetáculo, não é? Portanto, tudo tem de ser muito claro e inequívoco para aquelas pessoas. Eles têm que perceber exatamente o que é que aquilo está ali, porque é que foi, por exemplo, porque é que aquele photopoint foi desenhado daquela forma, porque é que é aquela experiência, porque é que tivemos uma senhora que lia a assina no nosso evento, porque ela estava a ler as próximas histórias que aquelas pessoas iam, da vida daquelas pessoas. Porque é que eram aqueles espetáculos, enfim, portanto, tudo isto tem de ser pensado e feito de uma forma que venha à prova de bala, não é? Para que todos entendam exatamente o porquê, para que não seja preciso explicar. E que lá está, por exemplo, falei há pouco dessa peça de teatro que tivemos. A definição do momento em que essa peça de teatro acontece no evento também não é por acaso, porque jamais essa peça poderia acontecer a determinada hora. Ela tem de acontecer a uma hora muito específica para surtir efeito, para que as pessoas a vivam com o espírito certo, e portanto tudo isto, às vezes coisas que parecem muito simples e muito quase que por acaso, claro que nada é por acaso, não é? Desde o horário em que as coisas acontecem, à forma como são explicadas, como acontecem, como são produzidas no evento, e cada experiência dessas, tudo isto é desafiante, porque lá está, temos um colaborador com 25 anos, tem um ritmo de experiência completamente diferente de uma pessoa da minha idade ou mais velha. Claro que temos muita atenção a isso, e eu acho que isso também, o facto de termos atenção a isso, dita muito a satisfação dos convidados no final, não é? Quando vão preencher dias depois o questionário de avaliação do evento, esta atenção reflete as respostas que vieram. O pretexto para esta nossa conversa são os prémios Havant. Qual é que é a importância, numa perspectiva e noutra, da agência, do cliente, de ser finalista nos prémios internacionais? Queres começar? Não, Começa tu agora. desta vez. Rui, na verdade, do nosso ponto de vista, nós, enquanto empresa, enquanto marca, e sendo uma organização prestadora de serviços, primamos pela excelência e pela qualidade com que queremos entregar aos clientes. E isto, na verdade, não é só para os projetos que entregamos aos nossos clientes, é para tudo. É para a maneira como nos posicionamos perante os nossos clientes, na verdade, mas é a maneira também como nos posicionamos perante as nossas pessoas, perante a sociedade. De facto, o cuidado, a atenção, o investimento e dedicação que colocamos
nestes vários momentos, e nomeadamente neste evento em concreto, é o reflexo, de facto, da experiência e da excelência que queremos oferecer às nossas pessoas. E, de facto, não o fazemos para receber prémios, mas é muitíssimo relevante para nós, enquanto marca, e para toda a equipa envolvida, de facto, vermos reconhecida esta dedicação e ter quase. Não sermos só nós a sentir, mas para além do feedback das nossas pessoas, perceber de facto que o que oferecemos e a experiência que criamos é tão distintiva que até é demarcada de facto nos prémios internacionais e com isso temos de facto o reconhecimento do trabalho que estamos a fazer e do que estamos a entregar às nossas pessoas. Mas de facto eu diria que para nós a relevância é o sinal da excelência e da dedicação com que entregamos e o valor que queremos acrescentar às nossas pessoas. Filipe, na perspectiva da Emotion. Olha, para ser muito sincera, a Emotion nunca teve uma grande cultura de participação em prémios. Na verdade, enfim, precisamente porque não fazemos eventos para ganhar prémios e isso efetivamente, eu acho que isso é um bocadinho uma frase clichê, mas é verdade. Não está nas nossas cabeças quando nós estamos a fazer uma proposta para um cliente. Nós estamos a pensar se esta ou aquela ideia ou esta ou aquela construção é digna de um prémio. Portanto, isso não está nas nossas cabeças. Mas efetivamente é importante o reconhecimento. Qualquer reconhecimento é sempre importante. E claro, também poderia dizer que o maior reconhecimento neste caso, foi ganharmos o pitch. Claro, sermos selecionados pelo cliente. Óbvio, claro que sim. Os prémios são importantes porque a verdade é que, no geral, os clientes também, os outros clientes também reconhecem isso, portanto, é importante perceberem que o trabalho que fazemos está à altura de qualquer evento realizado internacionalmente. Daí dizermos, eu acho que todas as agências dizerem que a nomeação por si já é um prémio. Porque realmente são milhares de candidaturas Mas agora queremos ganhar. Mas já agora queremos ganhar, sim, sem dúvida. Mas eu acho que é um bocadinho isso, Filipe. É mais um reconhecimento para a equipa, é importante porque acho que os clientes no geral valorizam. Também não dita nada, não é garantia de nada, mas é um bocadinho um selo, digamos assim, e principalmente quando falas e quando estás em ecossistemas internacionais. Ser nomeado para determinado prémio ou ganhar determinado prémio é ali um selo importante, digamos assim. Mas lá está, obviamente que não é isso que nos move, mas deixa-nos orgulhosos, sem dúvida. Não queria terminar a nossa conversa sem vos lançar um desafio, que eu sei que não é fácil, mas se tivessem que resumir numa frase este evento, como é que o resumiriam? Quem é que quer começar? Posso começar. Sim. Posso começar. Muito bem, Filipe. E lá está, disseste bem, é difícil. E eu já como enunciei, já disse que para mim este evento eu tenho uma ligação altamente emocional com este evento. Não consigo não ver o vídeo, um dos vídeos do evento e não sentir ali uma data de emoções. E sim, é difícil, mas eu acho que, e até pelo conceito do próprio evento, eu diria que foi uma noite em que as histórias deixaram de ser narradas e passaram a ser vividas. E em que cada convidado escreveu a sua própria história naquela noite. Eu acho que, de forma meio poética, mas traduz um bocadinho aquilo que se viveu ali naquela noite. Sim, eu se calhar colaria, se só tenho direito a uma frase, aqui ao nosso claim de marca, que é Together Makes Progress, no sentido de eu acho que aquele evento, a melhor forma de o descrever foi um momento de união em que celebrámos as conquistas e inspirámos o futuro. Que acho que foi isso mesmo. Foi um momento em que estivemos todos juntos, um momento de partilha e de celebração e de inspiração futuro. Muito bem. Muito obrigado, Filipe. Obrigado, Gonçalo. Obrigada. Nós estivemos a falar aqui este bocadinho sobre o Portugal Deloitte Christmas Party 2025, no contexto dos finalistas portugueses aos prémios Revent. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Obrigada. Obrigado.